Amado Pai Celestial, nossos corações se prostram diante de Ti, pois Tu és o nosso Deus, o nosso Redentor. Nós te adoramos por Tua preciosa palavra. Rogamos que Teu Espírito Santo possa vivificar a Tua palavra em nossos corações, de modo que vejamos a Ti a grandeza da Tua salvação. Pedimos que o Senhor venha operar de uma maneira nova no nosso coração. Senhor, nós não queremos ser somente ouvintes da Tua palavra, queremos ser praticantes, Senhor. Opere em nós, conceda graça para o Jonas, está compartilhando, e nós também ouvidos para ouvir. Porque a Tua palavra diz que aqueles que têm ouvido para ouvir, ouçam. Então nós te pedimos, meu Pai, nos dê ouvido para ouvir, que nós possamos guardar a Tua palavra no nosso coração, para a glória de Teu nome. Te pedimos isto no nome de Jesus. Amém. Graças ao Senhor. Hoje pela manhã, logo quando eu me levantei, eu me lembrei de um cântico que a gente costumava cantar há muito tempo atrás, sabe? Eu penso que faz tempo que eu nem ouço ninguém cantar esse cântico e nem a gente canta, sabe? E o cântico, ele dizia assim: é bem melhor que tudo que alguém possa ter, é ser de Deus um filho. Sim, ser um filho de Deus. Bem melhor ainda que todo saber, confiar que Deus sabe por mim. Melhor ainda é poder estar em dias maus com tudo a sorrir, em esperança de um belo porvir, quando com Deus irei para sempre morar. Uma cantiga bem simplesinha, sabe? Mas tão gostosa de cantar, de repetir, de se lembrar disso, sabe? Que nós estamos aqui por acaso e que nós não estamos aqui para juntar coisa, mas para ser, né? Muito mais do que ter, é ser. E essa é uma das coisas que a gente precisa que o Senhor ordene no nosso coração. Porque o propósito de Deus não é que a gente tenha coisas, mas é que a gente seja um filho de Deus. E quando a gente fala ser um filho de Deus, sabe, eu gostaria de guardar esse cuidado com os irmãos, porque a palavra de Deus, ela vai nos apresentar 3 termos para filho. Na verdade, ela apresenta 4, mas existem 3 principais termos para filho. E o primeiro deles é teknon, que fala de um bebezinho, sabe? Então, todo aquele que crê no Evangelho, ele é por Deus feito um teknon, que é um bebê, um filhinho. E nós temos uma outra palavra que é paidion, que está falando do menino, sabe, desse processo de crescimento. Então, quando ela usa esse termo paidion, que também é traduzido por filho, mas está apresentando aquele tempo de criança que a gente está se desenvolvendo. Mas a palavra que nós mais vamos encontrar na Bíblia para filho é o termo, né, é ruios. E o significado dessa palavra ruios é um filho maduro. Como que a gente poderia simplificar isso para os irmãos? O filho ruios é aquele filho que ele chegou aonde o pai queria que ele chegasse. Então, por exemplo, quando a gente lê lá em Romanos 8, um texto que diz assim, quer ver? Deixa eu achar o texto. Romanos capítulo 8, versículo 14, está escrito assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, no original, essa palavra aqui é ruios. Ou seja, esses são filhos maduros. Os filhos maduros, eles são guiados pelo Espírito de Deus. Então, aqui mesmo, em Romanos 8, a gente já começa a enxergar esse assunto do propósito do Evangelho. Mas o texto que eu separei hoje, para a gente se gastar um pouco meditando nele, pelo menos o texto base que a gente vai usar para toda a nossa meditação, ele está lá em Efésios, no capítulo 3, versículo 11. Efésios, capítulo 3, versículo 11. Está escrito assim: segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. É assim que está a minha tradução. Não sei como que está de vocês,
mas assim caminha, segundo o eterno propósito de Deus que fez em Cristo Jesus. E se a gente olhar assim no contexto, a gente vai ver que é algo que o Senhor estabeleceu desde os tempos eternos, ou seja, não é algo aleatório que surgiu, por exemplo, surgiu uma necessidade e o Senhor criou, não. É algo que Deus planejou desde os tempos eternos, que estava escondido, ou seja, é um mistério que Paulo teve uma revelação, ele teve uma compreensão clara disso, e ele está falando com respeito à igreja. No versículo 10, ele fala assim, ó, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. E então, nós temos essa palavra, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu fiz uma tradução desse versículo, com uma cópia que eu tenho aqui do original, e eu vou citar para vocês a tradução. Vocês vão ver que há uma pequena diferença no sentido da frase, mas ela é muito importante para aquilo que nós vamos falar hoje. Então a tradução que eu fiz, ela ficou assim, ó. Segundo o propósito das eras, sendo feito em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aqui, a ênfase do propósito está nas eras. Ou seja, o Senhor estabeleceu um tempo, as gerações, né? Os anos, os séculos, e Ele estabeleceu essas eras com um propósito. E esse propósito está sendo feito em Cristo Jesus, nosso Senhor. E eu quero falar disso com os irmãos hoje, porque nós vivemos um período na história que às vezes a gente tem a impressão que está fora do propósito de Deus. Por quê? Porque a gente vê, por exemplo, né? A gente vê a maneira como os filhos de Deus têm vivido, a maneira como a igreja, a maneira como o testemunho do Senhor tem sido tão apático, a maneira como, para onde você vai, você encontra desânimo, você encontra falta de sentido, você encontra irmãos voltando para trás, você encontra apostasia, você encontra engano, você encontra rotina religiosa, você encontra, né, parece que a gente está como aquele povo no deserto, girando em círculos, né? E por outro lado, quando você olha para o mundo, você vê que as coisas estão voando, né? Tudo muito depressa, tudo chegando, indo muito rápido, e você vê assim que, apesar da tecnologia ter oferecido, né, para o homem vamos dizer assim, tantas facilidades, tantos encantos, você descobre que ela não consegue preencher essa lacuna do sentido da vida. E talvez a gente viva um período onde mais você vai encontrar pessoas, né, entre parênteses, dizendo assim, pessoas bem-sucedidas, e já aí com seus 15, 16, 17 anos, querendo tirar sua própria vida, né? Eu não sei se as irmãs que estão assistindo conhecem isso, né, têm tido acesso a isso, mas como evangelista, a gente tem funcionado quase como um bombeiro por aí, sabe? Socorrendo jovens que estão tentando suicídio. E é muito triste dizer isso, viu? A grande maioria dos que a gente tem acesso são filhos de crentes. Então, imagina o tempo que a gente está vivendo, né? A impressão que dá, e às vezes alguns irmãos até falam isso, sabe? A impressão que dá é que era para o Senhor já ter vindo há muito tempo. Que esse tempo que está aberto agora aqui está fora do plano de Deus. Tamanha bagunça. Mas quando nós vamos para as Escrituras compreender esse assunto das eras, a gente pode encontrar na palavra mesmo, sabe, esse tempo que nós estamos vivendo. E a gente pode encontrar na palavra de Deus, sabe, encorajamento, né, e razão para vivermos esse tempo de uma maneira que realmente o Senhor seja honrado e de uma maneira que realmente a gente tenha sentido para viver, né? Eu penso que a maioria dos santos estão passando por esse tipo de crise hoje. E essa não é uma novidade, né? Nós estamos falando de um assunto que a maioria dos irmãos estão passando. E eu não quero hoje me deter muito aqui, sabe,
em palavras difíceis, em coisas complicadas. Eu pretendo aproveitar essa 1 hora que a gente vai ter aqui de uma maneira bastante prática, sabe, para que as irmãs, os irmãos que estão participando tenham algum encorajamento. E eu quero também estar aberto aqui para responder alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa que ficar subentendida, para a gente realmente aproveitar esse tempo compreendendo melhor esse assunto do propósito. Mas, né, antes mesmo da gente esmiuçar esse texto que nós citamos, eu quero falar um pouquinho sobre o princípio do assunto, o propósito eterno de Deus, né? E antes da gente tocar na lei da primeira menção, que eu penso que é a melhor que existe para a gente entender as palavras da Bíblia, porque a Bíblia explica a Bíblia, eu quero meditar com vocês na primeira parte, um assunto que está lá em Gênesis, no capítulo 1, Gênesis capítulo 1, verso 26. Posso ler? Pode. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Ó, esse primeiro versículo aí é a primeira menção que a gente tem nas Escrituras sobre essa criatura que Deus criou, que é a raça humana, o ser humano. Somos nós. E aqui o texto, ele apresenta de maneira escondida, né, para que Deus fez o homem. Então, essa primeira palavra aí, que está traduzido como imagem, né, essa primeira palavra no hebraico, ela significa, né, eu vou pegar aqui alguns significados dessa palavra. Uma delas é figura representativa. Ou seja, Deus, ao criar a raça humana, ele fez um representante dele mesmo para colocar sobre a terra. Uma outra palavra que poderia ser traduzida também é façamos o homem um tipo, sabe, uma sombra daquilo que nós somos. Agora, esse A é que tem toda a diferença, sabe? Porque esse A não é um artigo, esse A é uma crase, é uma preposição. Ou seja, quando Deus fez o homem para que ele se tornasse um representante. Deus fez o homem para que ele fosse uma figura de quem é Deus, para que ele fosse uma sombra. Ou seja, a criação, ao tocar o homem, ou ao homem tocar a criação teria o conhecimento de quem era o Criador. Você compreende o quanto o homem foi parar longe do propósito original para que ele foi criado? Sim. Porque a gente vê as crises, né? E a maioria das crises, elas são geradas por aquilo que nós somos como ser humano. Então, isso acontece porque, de certa forma, o homem perdeu o sentido da vida. Depois que o pecado entrou no homem, o homem perdeu o sentido da vida. E nós temos aqui, nessa primeira menção do assunto do propósito, nós encontramos que o propósito de Deus, ou vamos dizer assim, o beneplácito de Deus ao criar o homem, foi fazer um representante para ele mesmo. E quando a gente compreende que nós estamos aqui, em primeiro lugar, para ser para Deus um representante para ele mesmo, então a nossa vida começa a encontrar um outro caminho, um outro sentido, um outro meio, sabe? E nós deveríamos pensar nisso, principalmente nós que cremos no Evangelho, pensar nisso, sabe? Que o Senhor nos salvou para nos levar de volta para o propósito de Deus. Infelizmente, eu penso que o grande problema do cristianismo é essa ideia que o propósito de Deus era nos tirar do inferno e nos levar para o céu. Ou que o propósito de Deus era nos fazer nova criatura para que a gente não tivesse mais condenação. Que o propósito de Deus fosse compartilhar conosco uma salvação eterna para que a gente vivesse a nossa vida feliz para sempre do nosso jeito. Então, esse tipo de evangelho, ele não condiz, ele não encaixa com aquilo que diz a palavra de Deus. Então nós podemos afirmar que o novo nascimento é um meio de Deus nos levar de volta às bases para que o propósito dele seja cumprido. Mas o novo nascimento é só o começo, só o primeiro passo
Então, quando você inculca na cabeça de uma criança, por exemplo, que tudo que ela precisa na vida é nascer de novo e mais nada, então ela vai procurar um meio dela ser salva. E não vai ter mais o que fazer na vida, porque não tem nem sentido mais viver agora nesse mundo, né? Vivendo, eu não sei para que eu fui salvo, eu não sei para que eu estou aqui. A grande maioria dos irmãos que a gente encontra e conversa acaba abrindo isso, sabe? Falando assim, ó, eu não sei por que o Senhor me salvou. Não sei por que o Senhor teve misericórdia de mim. Eu não sei o que eu tenho que fazer, eu não sei qual que é meu ministério, eu não sei qual que é meu dom, eu não sei o que eu tenho que fazer, então eu estou aqui querendo saber o que eu tenho que fazer. Então, realmente, sabe, os filhos de Deus, como filhos de Deus, nós precisamos ter um despertar para essa verdade, que nós fomos criados por Deus. Em primeiro lugar, tá? Lá em Gênesis 1, versículo 26, diz que nós fomos criados por Deus para sermos um representante de Deus. Agora eu vou pegar uma outra palavrinha, que ela está em toda a Bíblia, tá? E eu vou usar um texto do Novo Testamento, que é para os irmãos verem a importância dessa palavra, tá? Vou pegar um texto onde Jesus fala ela. Mateus, capítulo 3, versículo 15. 15. Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Ó, essa palavra justiça, essa palavra justiça aqui, quando o João vai batizar o Senhor, ele não queria batizar o Senhor de jeito nenhum, porque ele batizava pecadores. E Jesus estava ali para se identificar com todos os pecadores. Então, se ele não fosse batizado no Jordão, ele não se identificaria como todos os pecadores. Então, ele estava ali para isso, para se colocar como todos, né? Sendo um com todos os pecadores. Então, ele responde João assim: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Esse é o batismo de Jesus. Ele precisou receber aquele batismo para ele se fazer um conosco como pecadores. Vou pegar um outro versículo, nós temos essa mesma palavra no original, lá em Romanos, no capítulo, deixa eu ir mais devagar agora para não errar. Romanos, capítulo 4, versículo 3. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sim. Essa palavra justiça aqui e justiça lá em Mateus é a mesma. No original, ela significa o seguinte: a condição aceitável a Deus. Foi traduzido como justiça. Mas tem uma outra forma da gente traduzir essa palavra. A gente poderia traduzi-la assim também, ó. Ser aquilo que deveria ser. Ou seja, justiça, quando a gente fala de justiça, pensando com a mente de Deus, justiça está relacionado com o propósito de Deus. Ou seja, Deus nos criou para Ele, certo? E o que é justiça? É nós sermos para o nosso Criador aquilo que Ele queria que fôssemos. Ou seja, o Senhor nos conhece muito, muito, muito antes da gente vir à existência. Aliás, antes da fundação do mundo, o Senhor já sabia quem era Sueli, quem era Tilza, quem era Luzia, quem era Fátima. Antes de tudo, o Senhor já sabia quem éramos. Agora, o Senhor, Ele nos deu a vida natural. E depois, Ele nos deu a vida eterna, com um propósito. E o que é justiça? Então, justiça significa nós sermos para Deus aquilo para que fomos criados. Não é interessante isso? Ou seja, o nosso Senhor, antes de ir para a cruz, Ele se tornou um pecador como nós. Não que Ele andou fazendo um monte de coisa errada, mas Ele se identificou conosco para Ele poder ir para a cruz. Ele, aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Ou seja, o nosso Senhor, Ele nunca colocou o pezinho dele nem para a esquerda, nem para a direita, no que diz respeito ao propósito. Ele sempre andou no propósito. E agora, né, nas eras, chegou o nosso momento de andar no propósito. E a gente viu lá em primeira mão, em Gênesis,
que nós fomos criados para sermos representantes de Deus. Mas tem um pouco mais aqui. Caminhando um pouquinho no mesmo versículo, nós encontramos uma outra palavra muito interessante, que ele fala assim, ó, e domine. Sim, o homem foi criado para exercer domínio. Domínio. Então, o texto aqui vai trazer uma série de outras coisas que deveriam ser dominadas. Ele vai dizer assim, ó, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Agora, essa palavra domínio, ela poderia ser traduzida também como reino. Ou seja, nós somos criados por Deus para reinar. Não só para representar, mas também para reinar. Sim, isso significa dominar. Tá? Dominar significa reinar. Então, nós podemos dizer assim, que Deus deu à sua criatura, né, em primeiro lugar, essa vocação para ser um representante de Deus. Mas o Senhor também deu ao homem essa vocação para reinar. Agora, caminhando mais um pouquinho no texto de Gênesis, no capítulo 2, versículo 15, é ampliado um pouco mais aí esse propósito de Deus. Tornou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Ó, o que a gente subentende nessas palavras? Né? A gente subentende nessas palavras que ainda que o Senhor criou esse homem para ser seu representante, ainda que o Senhor criou esse homem para reinar, nós vamos encontrar aqui uma outra característica desse homem que Deus criou. E nós descobrimos aqui um servo. Porque se vai lavrar e guardar, é porque ele é um servo. Né? O homem foi feito para reinar, mas o homem também foi feito para servir. E quando nós vamos estudar a doutrina bíblica do homem com carinho, nós vamos encontrar lá em Filipenses, no capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versículo 7. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Olha só que lindo. O texto que vai falar do verbo eterno se tornando homem, ele é chamado de servo. Ou seja, ele toma a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ou seja, aqui nos é dito que o homem foi feito para ser um servo. O homem foi feito para ser um servo. Então nós podemos dizer assim, que no propósito de Deus, né, ao criar o homem, ele nos fez, primeiro, para sermos representantes dele, ele nos fez para reinar, mas ele nos fez um servo. Um servo. E isso são verdades que precisam ser redescobertas para que a gente tenha sentido na vida. Porque sem Cristo nós nos perdemos. A queda tornou o homem uma marionete do príncipe da potestade do ar, uma marionete do curso desse mundo, uma marionete. O homem se tornou uma marionete das suas paixões e concupiscências. O homem se tornou uma marionete, um escravo dos desejos inflamados da sua carne pecaminosa. O homem se tornou um escravo dos ídolos. O homem se tornou um escravo dos demônios. O homem se tornou um escravo do diabo. Foi isso que o homem se tornou. Ou seja, o homem se perdeu completamente. E o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio para nos resgatar de todas essas coisas. Sabe, irmãos? Então, graças a Deus, porque nós temos paz com Deus, porque nós temos vida eterna, porque nós temos novo nascimento. Louvado seja o Senhor, porque Ele começou uma boa obra em nós. E Ele é fiel para completar essa obra. Mas nós precisamos entender o propósito do Senhor. Para quê? Para que a gente possa avançar naquilo que o Senhor nos deu. Sabe, infelizmente, quando a gente olha assim para a história da igreja, a gente vai encontrar o calvinismo, hipercalvinismo, luteranismo e tantos ismos que, de certa forma, fechou a nossa cabecinha em algumas coisas que a gente considera que é tudo. Que é tudo, como se, sabe, Deus fosse o nosso servo.
e com que esse grande objetivo do Evangelho fosse um pecador se arrepender. Não. O Senhor tem um propósito muito grande. Ele tem um plano, e esse plano está sendo desenvolvido nas eras. E o arrependimento, a conversão, a salvação, é só o começo. É só o começo. Cada filho de Deus precisa descobrir isso. Que Deus promissou, mas existe um propósito, existe um programa, existe um avanço. E nós precisamos realmente, conhecer sobre isso e responder sobre isso, para que a gente realmente possa avançar, possa crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Para quê? Para que esse propósito avance, mesmo nesse tempo que nós estamos vivendo, né? Porque a gente pode dizer assim, né? É claro que o Senhor está trabalhando, não tenho dúvida disso, que o Senhor está trabalhando, e esse tempo que nós estamos vivendo é muito importante. Nós podemos dizer assim, que o mundo está agindo em conformidade com a Escritura. Ou seja, o que a Bíblia diz que o mundo se tornaria, o mundo se tornou, né? O que a palavra de Deus falou está aí, está acontecendo, né? Cada dia que passa a gente vê que o plano de Deus vai se desenrolando, e aquele que conhece toda a história, ele vai nos apresentando a cada ano, a cada década, a cada geração, o cumprimento da sua palavra. Ou seja, não precisamos de muito acontecimento no mundo para o Senhor voltar. O mundo está pronto para beber o cálice da ira de Deus. O mundo está pronto. Quando a gente olha para os eventos naturais, né, a gente vê que não falta quase nada acontecer para que o Senhor volte. A gente olha para o planeta, a gente olha para o universo, a gente vê que existe uma crise cósmica aí atingindo tudo, né? Inclusive o nosso país agora. Aquele negócio lá do campo magnético da Terra sofrendo alterações. Agora o Brasil é o principal eixo aí dessas anomalias magnéticas. Isso daí não é outra coisa, irmão. A gente está vendo que o mundo está indo no seu curso. Mas quando nós olhamos para a igreja, parece que há um hiato, sabe? A impressão que dá é que está tudo parado, do mesmo jeito, e nada muda. E talvez seja isso que tenha causado todo esse desânimo na vida dos filhos de Deus. A gente não consegue ver sentido na igreja. A gente não consegue ver sentido na vida cristã. A gente não consegue ver sentido na nossa vida. E isso tem acontecido com muitos irmãos, em muitos lugares. E isso tem acontecido porque nós temos perdido de vista o propósito eterno de Deus. Mas isso também está escrito que aconteceria. Quando a gente estuda lá 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, lá está escrito, que a nossa reunião completa com o Senhor, né, a nossa sinagoga do alto, não estaria plenamente reunida sem que antes viesse a apostasia e se revelasse o filho da perdição. Então, nós podemos dizer assim, que a apostasia é o que a gente está vivendo. De certa forma, isso é uma coisa meio generalizada, sabe? Inclusive, esses dias, eu vi uma conversa de dois irmãos, e um falou assim para o outro, falou, meu irmão, eu estou tão triste porque é um desânimo, a gente não consegue avançar, e os irmãos estão cada vez mais desanimados, e ninguém, né, se manifesta, ninguém busca nada novo, e a gente continua nesse marasmo, e a nossa assembleia não avança, e a gente não consegue evangelizar, a gente não consegue vencer pecado, a gente não consegue dar testemunho. E aí a resposta que aquele santo recebeu de outro santo foi a seguinte, fica tranquilo, irmão, é assim mesmo, essa é a época. Sabe, irmãos, não é esse o ensinamento. O Senhor, ele deixou claro para nós, em Mateus 24, que a gente passaria por esse tempo. E que haveria uma apostasia tamanha entre o povo de Deus, que nós íamos, se odiar, se trair, se perseguir, que seria um tempo muito difícil entre nós, no nosso relacionamento cristão. Quer ver? Deixa eu ler para vocês o texto. Ou seja, vou pedir para a irmã, Mateus capítulo 24, do versículo 10, do versículo 9. Mateus 24, do versículo 9 até o versículo 13. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome.
Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. O conselho do Senhor aqui não é para a gente falar assim, não, isso é normal, vamos se acomodar a isso. Não, ele está dizendo que todas essas coisas viriam sobre nós. E a primeira palavra aqui, atormentados, ele está falando que nós seríamos atacados, sabe aonde? Nos nossos pensamentos. Então, sabe, irmãos, a gente olha para o avanço da tecnologia, das coisas, do mundo, né? Como que a comunicação tornou esse mundo uma pequena aldeia global, e a gente vê assim, principalmente com as redes sociais, que o tempo que a gente perde nessas coisas só serve para nos atormentar um pouquinho mais. Só serve para isso. Por quê? Porque, de certa forma, o príncipe desse mundo, ele tenta colocar dentro da nossa mente que nós somos infelizes porque nós não temos coisa, que nós somos infelizes porque nós não fazemos coisas, que nós somos infelizes porque nós estamos ficando mais velhos, que nós somos infelizes porque nós não temos o plano de saúde aceitável, nós não fazemos as viagens que todo mundo faz, nós não temos aquela felicidade conjugal, nós não temos aqueles filhos perfeitos, nós não temos aquela casa perfeita, nós não temos aqueles amigos perfeitos. Então, sabe, tudo o que esse mundo tem lançado para dentro da nossa mente, todo dia, é com a finalidade de nos levar a um tormento, a uma ansiedade, a uma tristeza, a uma preocupação demasiada, sabe, em ser aquilo que nós não fomos chamados para ser, ou em ter aquilo que nós não fomos chamados para ter. Então, irmãos, se a gente parar para pensar, por exemplo, que há 50 anos atrás, né, a minha mãe, ela tinha que levantar 5 horas da manhã e ir no poço, buscar água, sabe, para fazer café, para esquentar água num fogão de lenha, para lavar roupa, para esquentar brasas, né, preparar lenha, preparar brasas para depois passar roupa, tinha que cozinhar aquele monte de comida para os homens levar para a roça, e depois tinha que ir no córrego, de repente fazer alguma coisa, e havia tanta coisa para fazer, tanta dificuldade, não tinha acesso à notícia, a notícia demorava tanto tempo para chegar, e aquelas mulheres trabalhavam tanto, e elas não tinham as preocupações que a mulher moderna tem, que o homem moderno tem, né? O homem daquela época, ele era simples, ele trabalhava na roça, colhia o café, vendia aquele café uma vez por ano, pagava suas contas, e vivia muito bem, obrigado, não tinha carro do ano, não tinha celular, não tinha essa tecnologia, e não tinha falta de dinheiro. Agora, muito pelo contrário, agora o homem tem todas essas coisas, né? Uma mulher, hoje, a vida da mulher ficou muito mais fácil, muito mais simples. Aquelas mulheres tinham 11, 15 filhos, e você não via tanto vazio existencial como você vê hoje numa casa onde tem tudo. Vamos falar assim, a tecnologia trouxe tudo. E o homem, né, se ele tiver um pouquinho de recurso, não precisa nem trabalhar. Faz uns investimentos aí e pode ficar o dia inteiro na internet. Fazendo sabe o quê? Nada. Acumulando tormento. Porque o descontentamento toma conta do ser humano. E aí ele é atormentado. Agora aqui está dizendo que nós seríamos atormentados. Mas não só isso. Aqui está dizendo assim, ó, e matar-vos-ão. E essa palavra é pesada, né? Matar-vos. Ó, meu Deus. E ele continua falando assim, ó, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Pensa na dificuldade que nós sofreremos quando tivermos que passar por isso. Porque hoje, né, a cristandade é aceita em todas as nações, mas a gente está vendo que as coisas estão mudando, né? O relógio do Senhor está andando. E hoje, né, a palavra de Deus, os princípios, né, as questões com respeito à moral, o domínio próprio, a justiça, o juízo final, são até crime comentar sobre isso hoje. Então isso significa que daqui a pouco, se você realmente é uma nova criatura, se você realmente é um cristão de verdade, daqui a pouco você vai ser odiado aonde você for.
E é isso que o texto está dizendo aqui. E ele fala algo mais aqui. Ele fala assim, nesse tempo, muitos serão escandalizados. Por que escandalizados? Porque receberam outro evangelho. Receberam o evangelho da filosofia, receberam o evangelho da prosperidade, receberam o evangelho onde o homem é o centro, onde Deus é o servo, o homem é o rei, e Deus é obrigado a satisfazer esse rei todos os seus desejos. Então, quem recebeu esse evangelho vai ser escandalizado, né? E ele continua aqui, uma palavra que dói muito a gente ouvir, mas está aqui. E trair-se-ão uns aos outros. E triste isso, né, irmãos? Mas nós já temos visto isso acontecer entre o povo de Deus. Já temos visto isso. Mas não termina aqui, não. Ele continua dizendo assim, ó. E uns aos outros se odiarão. Misericórdia, né? Imaginar que o corpo de Cristo está tão dividido que existe isso mesmo entre os irmãos, ódio, por causa de divergência doutrinária, por causa de usos e costumes, por causa de pensamentos escatológicos, por causa de teorias. Os irmãos estão criando isso, ódio uns aos outros. Mas vamos lá, verso 11. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Esse é o tempo, e isso está acontecendo agora. E não está acontecendo fora, está acontecendo dentro do arraial. Por isso que é um tempo que nós precisamos, com muita humildade, voltar às Escrituras e não comer tudo como coisa boa, mas julgar cada irmão, cada pregação, cada ensino, fazer um julgamento, sabe, daquilo que você está aprendendo. Para a gente não entrar nessa onda dos falsos profetas que vieram para esse tempo para trazer engano para muitos, né? E aí ele continua falando assim, ó, e por se multiplicar a iniquidade. No original, essa palavra que foi traduzida por iniquidade, tá? Ela é o contrário de a lei. A lei é nomos, é anomos, que está traduzido por iniquidade. Então, o que a gente compreende é que, de certa forma, a lei ia ser colocada de lado. A palavra de Deus ia ser colocada de lado. E a palavra de Deus é esse veículo que preserva a podridão. É igual o sal. Quando você coloca sal na carne, ela se mantém. Você pega um peixe e salga ele vai durar um pouco. Mas se você tirar o sal, pouco tempo depois, aquela coisa, no tempo, começa a se decompor. Então, eu vou dizer para os irmãos o que está acontecendo com o mundo agora. O mundo está, assim, de uma maneira pública e clara, dizendo, nós não queremos vocês. Nós não queremos esses princípios, nós não queremos esses mandamentos, nós não queremos essa doutrina, porque o Estado é laico. E o resultado disso, qual que é? É que a podridão da perversão do coração do homem tem aparecido. Ou seja, e isso está acontecendo também no nosso meio. Sabe, na medida que nós vamos substituindo a palavra de Deus por outras coisas, qualquer que seja, então a podridão começa a tomar conta. Nós fazemos concessão, sabe? Nós falamos assim, não, a palavra de Deus diz isso, mas eu penso do meu jeito. E é aí que entra a podridão, é aí que apodrece. Então o texto fala disso, tá? Por se multiplicar vamos falar assim, a rebeldia contra as leis de Deus. Por se multiplicar a rebeldia contra as leis de Deus. Então, o amor de muitos esfriará. O amor de muitos esfriará. E essa palavra amor aqui é uma palavra que só existe no Novo Testamento. E ele está falando, não é do amor humano. Ele está falando aqui é do amor de Deus que foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. E você pode ver que hoje você já encontra isso na igreja, né? A gente tem dificuldade hoje, até mesmo, sabe, de socorrer um necessitado. A gente tem dificuldade de confiar numa pessoa. A gente tem dificuldade de se relacionar com o irmão. A gente tem dificuldade de confessar pecado para alguém. Sabe por quê? Porque a gente já não confia mais em ninguém. Então, de certa forma, o que levou a isso? O multiplicar da iniquidade, né? É isso.
Então agora a gente está fechado, cada um no seu mundinho. E essa é a tragédia do povo. Então, irmãos, ele não termina com essa coisa tão depressiva. Ele termina com a palavra de encorajamento. Ele fala assim, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E aqui ele não está falando da salvação eterna, sabe? Ele não está falando da redenção do nosso corpo, ele não está falando da remissão dos pecados, ele não está falando disso, ele não está falando de que vai ser arrebatado, ele não está falando disso. Sabe o que ele está falando? Ele está falando aqui que se nós batermos de frente contra todas essas coisas, nós seremos salvos e sermos contaminados com essas coisas. É isso. Ou seja, perseverar é você não se conformar com o que está acontecendo. Não é porque todo mundo se apostatou, toda a igreja se apostatou, que eu também vou me apostatar. Não é porque não tem quem busca a Deus, que eu também vou deixar isso para lá. Não, nós precisamos aprender que perseverar significa bater de frente contra todas essas forças que têm vindo, sabe, assolar o povo de Deus. Então hoje é muito fácil se acomodar aquilo que não é. A maioria dos irmãos que a gente vai ter comunhão e a gente trata, por exemplo, sobre os assuntos da igreja, eles falam assim, isso aí é uma utopia, esquece isso aí. Isso aí não existe mais. Agora a gente tem que viver o que a gente tem. O que a gente tem é isso aí mesmo. Está tudo errado, mas é o que a gente tem. Não é esse o conselho do Senhor. O conselho do Senhor é que a gente tem que bater de frente. Perseverar significa isso. Bater de frente. Bater de frente mesmo. De uma maneira espiritual, sabe? Não se deixando levar por essa onda que tem atacado os santos. Então, irmãos, esse é um meio de nós realmente caminharmos no propósito de Deus. Sabe? Eu costumo dizer para todos os irmãos, quando a gente vai considerar os caminhos do mundo, povo, eu costumo dizer para os irmãos o seguinte, olha, dá uma olhada para a corrente. Se você vê que a corrente do mundo está correndo para a esquerda, independente se o Silas Malafaia está lá no bolo, se o Valdomiro Santiago está lá no bolo, se o Edir Macedo está lá no bolo, se o irmão falando de tal está lá no bolo, sabe? Se você percebe que é o mundo, que a maioria está correndo para aquele lado, sabe qual que é a melhor maneira da gente seguir o Senhor? A melhor de todas? É seguir o contrário. Segue o contrário, sabe assim, corre contra isso e você não vai errar, de jeito nenhum. Porque o curso desse mundo está aí falando. E nós não fomos chamados para correr o curso desse mundo. Nós não fomos chamados para seguir o que a maioria está seguindo. Nós não somos chamados para buscar contentamento debaixo do sol. Nosso chamamento, ele é grandioso. E, sabe, eu não queria hoje falar com os irmãos aqui sobre aquelas coisas que ainda serão reveladas. Sabe, quem sabe numa outra oportunidade, nós podemos falar disso, sabe? De como vai ser maravilhoso, né? Você poder ser chamado por Deus, como um aprovado por Deus, você reinar com o Senhor no milênio, você poder ocupar aquela posição gloriosa para sempre, né? Celestial, como os astros no firmamento. Que segurança há reservada na eternidade para aqueles servos fiéis ao Senhor que estiverem respondendo nesses dias. Mas eu não quero falar disso hoje. Quero falar dessa carreira, dessa era que nós estamos vivendo. Que o Senhor, Ele estabeleceu esse propósito das eras. Ou seja, esses tempos que nós estamos vivendo. Olha só, quanto tempo que o nosso Senhor subiu nas nuvens e falou para aqueles discípulos assim, do modo, né, eu voltarei, desse modo eu voltarei, ou até que eu volte, né, aquelas testemunhas que falaram, do modo que vocês viram subir, assim também descerá. Isso aconteceu há quantos séculos? 2000 anos se passaram. E o que nós estamos fazendo aqui ainda? Então, irmãos, nós precisamos entender, sim, de uma maneira simples e clara, que Deus está trabalhando nessas eras. E o que o propósito de Deus nessas eras é nos conformar à imagem do seu Filho. É fazer de nós um verdadeiro testemunho para principados e potestades,
de quem é o nosso Rei, de quem é o nosso Senhor. Sabe, o Senhor nos deu tudo em Cristo e o Espírito Santo nos foi dado para que nós pudéssemos, sabe, num relacionamento de comunhão com o nosso Senhor, receber desse tudo que Ele nos tem dado e aplicar em nossas vidas aqui, nessas eras, para que Cristo seja conhecido. Agora, para que Cristo seja conhecido, primeiro Ele precisa nos encabeçar. Ele precisa, assim, assenhorar de nós. Sabe, irmãos, nós temos um problema interior. Nós não temos problema só com o mundo. Nós temos um problema de governo interior. Sabe, porque nós só poderíamos reinar, como o Senhor criou o homem lá para reinar. Nós só poderíamos reinar de um modo adequado se o nosso coração estiver sendo governado pelo nosso Senhor, pela sua vontade, pelo seu propósito, pelos seus princípios. Nós só seremos aqueles servos obedientes a Deus, como diz a palavra, se o Espírito Santo estiver comunicando das glórias daquele glorioso servo de Deus que foi obediente em tudo e está sentado no trono. O nosso Senhor está desejoso, sabe, de comunicar conosco hoje as virtudes dele mesmo, para que nós possamos cumprir o propósito que nós estamos aqui. Então nós podemos dizer, Senhor, que nessa geração existe uma bagunça aí chamada igreja, onde os bebezinhos do Senhor estão brincando de reino, mas nós não fomos chamados para isso. Nós somos chamados para avançar. Avançar no conhecimento daquele que nos chamou. Aquele que nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz, também nos chamou. E nos chamou com uma vocação celestial. E nós precisamos conhecer essa vocação. Nós precisamos estar envolvidos com essa vocação. E eu vou dizer para os irmãos de modo simples. Como de modo simples? Nós precisamos nos consagrar ao Senhor. Nós precisamos ir ao Senhor e dizer assim, Senhor, eis-me aqui. Por favor, toma-me na tua mão. Vence esse adversário que há dentro de mim, chamado minha vontade, meu projeto, meu ego, minha igreja, minha religião, meu jeito de ser. Vence tudo isso, Senhor. Me toma pela tua mão e me conduza à tua vontade. Assim, é dessa forma que nós estaremos colocando nossos pezinhos no propósito eterno de Deus. E isso precisa acontecer, irmãos, porque se isso não acontecer conosco, o Senhor, graças ao Senhor, o Senhor nos salvou. Né? Não há nenhuma condenação mais sobre nós. Não é maravilhoso saber disso? O Senhor nos salvou, uma salvação eterna. Mas, se nós não respondermos ao propósito eterno de Deus, haverá quem responderá. O Senhor levantará uma geração que responderá. Sabe, nós podemos ficar contentes com o nosso modo de viver. Mas se esse modo de viver não é de acordo com o propósito do Senhor, o Senhor levantará aqueles que vão responder ao seu propósito. Eu quero terminar com um versículo que é a primeira menção desse assunto, lá no livro de Jó. Vamos, livro de Jó, capítulo 42, versículo 2. Nós vamos concluir com esse versículo. Estou procurando. Jó 42, 2. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Sim, isso mesmo. Na minha tradução, está assim, olha. Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Mas as duas traduções estão boas. Propósito, desígnio, plano. É isso mesmo, tá? O plano de Deus não pode ser frustrado. O plano de Deus não pode ser frustrado. E aqui é legal que a palavra aqui está no plural. Está assim, ó, nenhum dos teus propósitos. Então nós podemos dizer assim que o nosso Deus é um Deus que tem propósitos. E nesses propósitos, ele tem um, que é o propósito. Que é, sabe, nos fazer para ele, agora, nessa era, nos fazer para ele a igreja gloriosa,
ou nos fazer para Ele aqueles filhos maduros, que vai completar o plano dele. Ou seja, o plano do Senhor não está relacionado com caos, julgamento, juízo, fogo, destruição, lago de fogo, inferno. Não, irmãos. Não. Inclusive, quando a gente lê a palavra sobre esses assuntos, às vezes a gente esquece os detalhes que quando a palavra de Deus fala, por exemplo, do lago de fogo, ele fala assim, ó, o lago de fogo criado para, ou seja, qual que é o propósito do lago de fogo? Criado para o diabo e os seus anjos. O Senhor não criou a gente para isso. O Senhor não nos criou para a perdição. Não. O Senhor não nos salvou para isso. O Senhor nos chamou e nos salvou segundo o seu eterno propósito. E já é hora, irmãos, de nós andarmos no propósito de Deus. Porque toda a frustração do povo de Deus está no fato de nós não estarmos andando no propósito. Ou seja, quando nós nos perdemos daquilo que o Senhor nos chamou, a gente começa a girar em círculo. E às vezes, a gente até gosta disso, sabe? Porque girar em círculo é uma coisa boa, porque você passa pelos mesmos lugares, você vê as mesmas coisas, você aprende as mesmas coisas, e você fica lá, 40, 50 anos, rodando em torno da mesma coisa. Só que quando isso acontece, a tua alegria tem que ir embora. Ou seja, você não perde a salvação, mas aquela alegria da salvação vai embora. Sabe por que ela foi embora? Porque você está vivendo fora do propósito. Sabe, irmãos, quantas coisas que estão aí nesse mundo pronta para nos ameaçar, para fazer a gente ficar rodando em círculo, para fazer a gente viver uma vida sem sentido. Sabe, é muito sem sentido. Quem coloca a sua vida, por exemplo, no financeiro, que é o que o mundo coloca como grande sentido da vida, né? Juntar dinheiro, ter coisa, comprar coisa, ter poder, ter nome. Quando um filho de Deus coloca o seu coração nessas coisas, não demora muito para aquela pessoa estacionar na carreira cristã e perder toda a alegria. E quando um filho de Deus tenta buscar lá no mundo, nas festas, na farra, na bebida, na orgia, satisfação, propósito de vida, o que acontece? Não é a mesma coisa? E quando um filho de Deus, ele acha que ele vai encontrar razão de viver defendendo um partido político, indo atrás de um homem, de um líder político, indo atrás de uma ideologia política para mudar o mundo. Ah, quantos irmãos estão perdidos nessa bagunça? Quando isso acontece, você também perde o propósito. E quando a gente tem na mente aquela ideia que o Nimrod teve lá atrás, de juntar gente em torno da gente, como isso é vazio. Esse não é o propósito do Senhor. Sabe, o propósito do Senhor, né, ao nos salvar, é nos fazer esses luzeiros, é nos tornar esses filhos maduros, que pode levar o evangelho dele para todos os lugares. Como é gostoso quando nós estamos caminhando nessa medida do propósito de Deus, tendo comunhão com os irmãos, levando a palavra de Deus, usando aquilo que o Senhor nos tem dado, sabe, para que outros conheçam o Senhor, para que Cristo seja conhecido, para que aqueles irmãos necessitados sejam supridos. Como é maravilhoso quando a gente abre as portas da nossa comunhão para receber como filhos de Deus todos aqueles que o Senhor recebeu. Eu estava lendo esses dias o texto da palavra, fiquei tão encantado, sabe, vendo que lá quando Neemias ele veio para a reedificação da cidade, né, de Jerusalém, para a vinda do Messias, ele deixou a porta de Efraim lá, pronta para quando aqueles irmãos da dispersão quisessem vir, tivesse lá uma porta aberta. Como é maravilhoso como a gente também, sabe, tem quebrado essas nossas ideias erradas, sabe, sobre essas questões que é só nós. Nós temos uma porta aberta para receber os nossos irmãos também, que estão bem longe da verdade dos nossos amados. Como que, sabe, nós precisamos que o Senhor resgate isso da nossa vida. Porque quando nós estamos envolvidos com o propósito eterno de Deus, então a nossa vida, ela tem alegria, ela tem sentido, ela tem gozo, ela tem paz, e ela tem uma coisa muito maravilhosa, sabe? A gente não fica ocioso, a gente não fica estéril, a gente não fica infrutífero,
porque nós estamos realmente envolvidos naquilo para que a gente foi chamado, né? E uma das coisas que o Senhor tem me trazido muita alegria nesses dias, porque o Senhor, Ele me separou para ser um evangelista. E no que diz respeito ao ID, graças ao Senhor, a gente tem dedicado a nossa vida a ir pregar o evangelho aos ímpios. Mas existe um ofício do evangelista, que está lá em Efésios, e que a gente tem muita dificuldade de executar esse ofício, porque na cabeça dos irmãos, o evangelista funciona quando ele está lá nos perdidos pregando o evangelho. Mas o que o Senhor tem me mostrado na palavra é que o evangelista, ele deve ensinar o evangelho aos santos, para que os santos, conhecendo o evangelho, possam também evangelizar. Porque essa obra, ela não deve ser feita pelos evangelistas. Essa obra tem que ser feita por toda a igreja. Agora, como que a igreja vai evangelizar? Se os evangelistas não ensinam os irmãos a evangelizar. Então, para terminar, tá, que o horário já foi, eu quero deixar o último versículo aqui, que o Senhor colocou no meu coração, com respeito ao assunto do evangelismo. Provavelmente amanhã eu vou pregar sobre isso com os irmãos que nós caminhamos juntos aqui. O texto está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 30 e 31. Atos 16, verso 30 e 31. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Talvez esse seja o versículo mais usado para a evangelização. Talvez seja esse, né, Tilza? É. Talvez não tenha um versículo mais usado do que esse para a evangelização. Mas estudando, sabe? Estudando essa biblinha aqui, ó. Essa biblinha aqui é a minha bíblia de grego, sabe? Estudando essa biblinha aqui, estudando esse versículo nessa biblinha, fazendo uma tradução do versículo, eu descobri uma coisa tão maravilhosa que eu não tinha visto ainda aqui. Eu sabia, né, que era, mas não tinha visto ainda. Então eu vou compartilhar com vocês. Está escrito assim, ó, a tradução que eu fiz assim, é fidedigna ao texto. Está escrito assim, ó: Senhores, que pois devo estar fazendo para ser salvo? E eles, portanto, disseram: Creia sobre o Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Ou seja, não é no, como para dentro, como a gente sempre pregou. Aqui a palavra é sobre. Creia sobre o Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Em outras palavras, o que o apóstolo, inspirado pelo Espírito, falou para esse carcereiro é que o Senhor havia realizado uma obra perfeita, maravilhosa, completa, e ele precisava, sabe, ser colocado sobre essa obra para que ele fosse salvo. Ou seja, ele não precisava fazer, mas ele precisava se render completamente a tudo aquilo que o Senhor fez. E ele precisava conhecer tudo que o Senhor fez e se entregar a tudo que o Senhor fez. Porque naquilo que o Senhor realizou estava a salvação dele e da casa dele. Não é lindo isso, irmãos? Então nós precisamos saber que evangelizar é falar sobre o que o Senhor fez e levar as pessoas a se entregar àquilo que o Senhor fez, a confiar naquilo que o Senhor fez, a depender daquilo que o Senhor fez e a esperar naquilo que o Senhor fez. Porque o Senhor fez tudo o que era necessário para que o pecador fosse salvo. Então amanhã eu vou ensinar isso para os irmãos, mas eu quero deixar isso aqui para vocês, tá bom? Como evangelista. Então quando vocês forem evangelizar, lembrem-se disso. Vocês não precisam pregar sobre moralismo, vocês não precisam pregar sobre legalismo, vocês não precisam pregar sobre religião, vocês não precisam pregar sobre uso, sobre costume, sobre forma de reunir, nada disso. Vocês precisam falar sobre Jesus. Convidar as pessoas a se entregarem. Se não tiver de acordo com aqueles princípios que o Senhor já mostrou para a gente, eu não vou me deixar levar aquela roda só para satisfazer a maioria. Entende? A gente não deve fazer isso.
Entendi. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo simples, tá? Bem simples. Mas esse final de semana a gente teve uma festinha muito preciosa que uma irmã fez para a filhinha dela. E foi muito bom estar com os irmãos lá participando, sabe? Mas na hora que os irmãos começaram a tocar, os irmãos que estavam lá com os instrumentos pegaram uma música de um grupo gospel aí famoso e cantaram. Com toda a igreja, cantaram. Sabe? Mas é uma música que não condiz com a verdade bíblica. E eu ouvi, participei com os irmãos. Quando terminou tudo, a festa, que acabou tudo, eu estava lá sentado, do meu lado esquerdo, um músico, do outro, o outro, que foram aqueles que puxaram a canção. E aí, com muito carinho, sabe assim, eu falei assim: irmãos amados, primeiro cântico que vocês cantaram, os irmãos acham que esse cântico passa pelo filtro da palavra de Deus. Daria para pegar esse cântico e trazer ele para a palavra, e ele sairia lá na frente como verdade? Aí eles ficaram assim, quietos, sabe? Aí eu coloquei a letra, nem peguei os textos, só repeti a letra que os irmãos cantaram, frase por frase. Assim, irmãos, olha o que vocês estão cantando. Vocês falaram isso, isso e isso na música de vocês. E o pior é que vocês induziram a igreja inteira a falar as mesmas palavras. Agora, nós podemos dizer que isso aqui significa adorar em espírito e em verdade? Aí, a primeira coisa que o irmão falou foi me pedir perdão, tal. Eu falei: não, irmão, você não tem que pedir perdão para mim. Você está perdoado. Você é meu irmão amado. Só que você tem que perceber que isso é o curso do mundo. Isso aqui não é louvor a Deus. Então, como que você quer ser usado pelo Senhor numa assembleia como um irmão que está à frente da música, dirigindo os irmãos a louvar, cantando aquilo que não é verdade nem na sua vida, nem na vida dos irmãos, e nem passa no filtro da palavra? Então, irmão, se você realmente quer ser uma bênção na assembleia do Senhor, você precisa pegar essas músicas que você ouve lá na tua casa